Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 28 de julho. Agora na Espanha, 10 horas e 15 minutos. No Brasil, 5 e 15 da manhã. Vocês vejam que a BTC respeitou religiosamente aqui o nosso script, a nossa canaleta virtual de alta desenhada quando ela estava esgarçando aqui, ó, ameaçando esgarçar a última linha do canal de Keltner. Eu avisei que isso aqui ia arredondar num teste da linha superior, mas aí depois eu fiz uma análise mais em perspectiva, vamos colocar assim, e concluí que isso aqui na verdade estava se desdobrando numa canaleta virtual de alta, e é isso que está acontecendo. Agora a gente retorna para dentro da nuvem, voltamos para a banda superior do canal de Keltner. Agora, nesse momento, a BTC em 22.880, a gente chegou a fazer a máxima nessa madrugada em 23.460. Depois eu vou falar da quantidade de liquidações de shortados no mercado. Um short squeeze violento pode estar só no começo. Na projeção, a nebulosidade segue estreitando, a nebulosidade avermelhada. Isso aqui é um indício fortíssimo de que os compradores estão retomando o controle da BTC. Já já deve se formar uma bela nebulosidade esverdeada. Muitas altcoins aqui no diário já formaram uma bela nebulosidade esverdeada. Na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente está há muito pouco aqui em termos de cotação de avançar aqui para cima da última lower. Aqui, a última lower nesse momento está em 23. Chegamos a fazer a máxima nessa madrugada, 23.460. A última lower está em 23.700 e pouco. Já já a gente deve voltar para o game aqui na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que acabou sendo desafiada nessa nova postura do Federal Reserve, que impôs toda essa corretiva aqui da BTC para baixo da última lower, fazendo uma recidiva em relação ao evento pandêmico, em que também foi a única oportunidade onde a gente desafiou essa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Vamos ver se agora nesse pump a gente retorna em definitivo para dentro da nossa grade. Na nossa banda de VWAP mensal, eu reportei aqui no canal que a VWAP mensal ia se comportar como uma verdadeira laje, e foi isso que aconteceu. Vocês vejam que a gente ameaçou furar a VWAP mensal, fizemos a mínima em 20.706. Rapidamente, como num efeito elástico, a gente voou de volta para cima da VWAP mensal. No nosso gráfico das VWAPs ficou bonito. A gente basicamente já havia transpassado de baixo para cima a VWAP mensal. Voltamos para prestar continência e agora a gente segue desenhando essa canaleta virtual de alta que está levando a BTC em direção à VWAP anual, que segue ali entre 31 e 32 mil dólares. É possível que a gente faça um pit stop aqui na faixa de 30 mil dólares, que é essa camada congestional, que foi um suporte muito interessante, que agora deve se comportar como uma resistência. No intraday o gráfico ficou literalmente acadêmico, vamos colocar assim. Vocês vejam que a gente lambeu a lower, depois bateu na VWAP, esgarçamos a upper, voltamos para a VWAP. Agora a gente seguiu aprisionado aqui, sofrendo os efeitos da força gravitacional da VWAP, e agora é provável que a gente dê um beijinho na lower aqui na altura de 20.680, 22.680, 22.700. Já já eu vou dar sinal na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain e é bem provável que hoje eu dê sinais que vão fechar rapidamente, já que está se formando uma régua acadêmica aqui, que acaba facilitando também a oferta dos sinais. Gente, tem muita coisa acontecendo. Uma agência antitrust norte-americana ontem à tarde, acabou de proibir o Facebook de comprar um app que seria um aplicativo fitness de realidade virtual. Segundo a autoridade antitrust norte-americana, o Facebook controlando esse app de realidade virtual, que seria tipo um Steppen e o seu token GMT, mas operado pelo Facebook, seria o início de um monopólio de toda a indústria do metaverso. Então a Federal Trade Commission entrou com essa ação para impedir o Facebook de adquirir
esse aplicativo que seria, segundo eles, o início do controle total do metaverso pela Meta e o seu controlador, o Mark Zuckerberg. Mas enfim, tá só começando essa briga pelo metaverso. A Bitcoin é o bote salva-vidas quando furacões atingem o horizonte. Como não se pode reconhecer o futuro de um horizonte monetário tão incerto, a Bitcoin efetivamente se torna um porto seguro. Uma reportagem muito interessante na Bitcoin Magazine dando conta da BTC como hedge contra essa incerteza em termos de inflação, expansão monetária ad infinito, agora uma máquina de guerra na zona do euro nos Estados Unidos da América, gastando trilhões, então é bem provável que a BTC caminhe resiliente em direção a $1 milhão. Gente, 400 milhões de dólares liquidados em menos de 24 horas no mercado de futuros. Os shortados estão, vamos colocar assim, vivendo o seu momento short squeeze da semana, mas na minha leitura isso aqui é só o começo. Essa reportagem dá conta de que há mais de 6 bilhões de dólares no sentido short que podem virar pó. Ou seja, eu avisei aqui no canal que ia vir um forte short squeeze e é isso que está acontecendo. E agora uma esquadra de porta-aviões norte-americanos se dirige ao entorno da ilha de Taiwan depois que Nancy Pelosi avisou que iria fazer uma visita de Estado à ilha de Taiwan. E a China prometeu uma resposta vigorosa. Inclusive, o Pentágono ponderou a possibilidade dos chineses abaterem o avião da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara norte-americana. Gente, isso aqui pode evoluir rapidamente para algo mais sério. Vamos ver como vai ficar esse imbróglio envolvendo China e Taiwan. A China alega que Taiwan pertence ao seu território e os Estados Unidos dizem que a ilha de Taiwan é soberana. E agora estão enviando uma esquadra de porta-aviões para supostamente proteger o avião que vai levar a Nancy Pelosi nessa visita de Estado tresloucada. A União Europeia prepara o público da Europa anglo-saxônica para um cerco de inverno. Segundo os formuladores de políticas da União Europeia, é preciso começar um racionamento imediato e os estoques de gás na Alemanha, na Bélgica e na Dinamarca têm que começar a subir imediatamente, sob pena de um inverno austero, sem combustível. Até lenha está entrando nessa história. É a Europa voltando para o século XIX. Gente, a Katie Wood, que controla os fundos ARK Investment, despejou as suas ações da Coinbase. Os fundos controlados por Katie Wood, a ARK Investment, venderam pouco mais de 1,41 milhões de ações da Coinbase, num total de 75 milhões de dólares no fechamento. Enfim, gente, a Coinbase agora virou o alvo da SEC, acusando inclusive executivos da Coinbase de praticar insider trading com tokens que, segundo a SEC, estariam dentro do seu espectro regulamentar. A SEC listou 9 tokens que são comercializados na plataforma da Coinbase e que seriam títulos ou valores mobiliários sujeitos ao seu espectro regulamentar e de fiscalização. Enfim, todo esse hiato legislativo do qual padece o mundo cripto no presente momento, ele está gerando todo esse imbróglio. Isso vai acabar batendo nas portas dos tribunais. Isso, por um lado, é bom, porque força o Poder Judiciário sendo acionado recorrentemente, força o Legislativo a legislar, a romper esse hiato legislativo e criar um marco legal definitivo para o mundo cripto. Mas, por outro lado, afugenta os investidores, como é o que está acontecendo. E nesse imbróglio regulamentar, a BTC, na minha leitura, está saindo muito bem. Agora a 22.946, um short squeeze mais impactante deve vir por aí. 400 milhões de dólares em liquidação de shortados em menos de 24 horas. Os shortados, na minha leitura, estão injetando aquele dinheiro que é o estopim de um grande movimento. Na minha leitura, esses 6 bilhões de dólares em short vão virar pó e vai ser o estopim dessa retomada da BTC
que nesse primeiro momento vai buscar a VWAP anual, que está ali entre 32 e 33 mil dólares, para depois a gente buscar, num segundo momento, essa camada congestional aqui na faixa dos 40 e poucos mil dólares. Tá bom, pessoal? Essa é a movimentação. Talvez a gente faça uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 em direção a essa camada aqui. Vai ter pit stop aqui nessa camada congestional, vai ter um pit stop também na VWAP anual, que vai servir de resistência. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Daqui a pouco eu vou dar os sinais na sala de sinais e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.